Vamos, a gente está no Daf Yud Gimel Amud Aleph, apesar de não tentar acabar hoje o primeiro capítulo. A gente viu então, a última coisa que a gente viu foi uma braita que diz que somente tem perdão em Yom Kippur pessoas que fizeram tchuvá. Quem não fez tchuvá não tem perdão em Yom Kippur. A gente falou que essa braita pior segue a opinião de Rabi Yehuda. Mas daqui para a continuação, o importante é saber que tem uma braita que diz que somente tem perdão em Yom Kippur quando alguém fez tchuvá. E aí pergunta o seguinte, veramos tam cifra, vamos comparar essa cifra, essa braita, com uma braita que aparece também, a priori, genérica, e elas vão ser contraditórias. Tá? Então, essa braita é o seguinte, יכול לא יהיה יום הכיפורים מכפר, אלא אם כן ניתנה בו וקראו מועד קודש ולא עשה בו מלאכה, será que Yom Kippur só perdoa, só מכפר, se a pessoa jejuou no dia de Yom Kippur, ele kibed, ele considerou Yom Kippur como Yom Kippur, e ele não fez melachá Yom Kippur, ou seja, talvez Yom Kippur só mechaper se a pessoa cumpriu a festa, loitanabo velokrao mikra kodesh asabo melachá minah, onde eu sei que mesmo que ele não cumpriu Yom Kippur perdoa, então no mar, Yom Kippurim mikol makom. Yom Kippur perdoa de qualquer jeito, mesmo que a pessoa não levou Yom Kippur a sério. Então, na primeira braita está escrito que Yom Kippur só perdoa se a pessoa fez tchuvá. Na segunda braita está escrito que Yom Kippur perdoa mesmo que o cara nem ligou para Yom Kippur, não cumpriu Yom Kippur. Quer dizer, não é alguém que fez tchuvá, parece que Yom Kippur perdoa mesmo sem tchuvá. Então, vai lá, caixa, fala, olha, não tem problema. A braita anterior que falou que Yom Kippur só perdoa se fez tchuvá era Biúda. Essa segunda braita que fala que Yom Kippur perdoa mesmo que o cara não cumpriu Yom Kippur, ela segue a opinião de Rebbe, certo? Porque Yom Kippur perdoa mesmo sem tchuvá. Rava Marave Rebbe. Rava fala, não, pode ser que as duas braitas são Rebbe. A segunda braita que falou que Yom Kippur perdoa mesmo que a pessoa não cumpriu Yom Kippur, eu entendo. É a opinião de Rebbe que mesmo sem tchuvá Yom Kippur perdoa. Então, mas e a primeira braita que diz que Yom Kippur só perdoa se fez tchuvá, como pode ser? Como o Rava quer explicar que aquela braita é Rebbe? A braita falou que Yom Kippur só perdoa se fez tchuvá. E Rebbe falou que tem perdão mesmo que ele não fez tchuvá. Responde a Gemara, modê Rebbe, becareto de Yoma. Fala, desculpa. Não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu fechar a Rebbe de novo. Fala, Gemara. Como a gente vai explicar a braita que diz que se a pessoa não fez tchuvá, que Yom Kippur só perdoa se a pessoa fez tchuvá? O Moderebe Bekaret de Yoma. Rebbe concorda com relação às averot feitas no próprio Yom Kippur, que só tem tchuvá, Yom Kippur só perdoa se ele fez tchuvá. Certo? Se Yom Kippur, de forma geral, para Rebbe, perdoa mesmo sem tchuvá. A braita que falou que Yom Kippur só perdoa se fez tchuvá, a Bai explicou que era Biúda, e Rava fala que não, mesmo Rebbe concorda. Mesmo Rebbe concorda que tem certas averot que se a pessoa fez Yom Kippur não perdoa se não fizer tchuvá. Qual? Averot de Yom Kippur. Se a pessoa transgrediu Yom Kippur, Yom Kippur só perdoa se ele fizer tchuvá. Dei tem marre, porque se não for assim, cara, Yom Kippur lerebe leitlei. Se não for assim, então, isso que a Torá falou, que alguém que transgride Yom Kippur, ele tem um castigo de caret, mas o próprio Yom Kippur perdoa mesmo que a pessoa não fez tchuvá, então nunca vai ter caret. Se a Torá falou que quem transgride Yom Kippur, ele é castigado por caret. Agora, se de acordo com o Rebbe, Yom Kippur perdoa por si só, mesmo sem tchuvá, então esse castigo que a Torá colocou na pessoa que transgrediu Yom Kippur nunca vai acontecer, porque o próprio Yom Kippur já perdoa a pessoa, esse castigo é inútil, esse castigo nunca não vai ser válido. Então, temos que dizer, obrigatoriamente a gente tem que concluir, que averot específicas de Yom Kippur, alguém que transgrediu o Yom Kippur em si, Rebbe concorda que o Yom Kippur não perdoa. O Yom Kippur perdoa todas as outras averot, mas alguém que descobriu o próprio Yom Kippur, o Yom Kippur não perdoa o pecado dele, senão nunca teria castigo para Yom Kippur. Se Yom Kippur perdoa o mesmo pecado de alguém que transgrediu Yom Kippur, então nunca teria castigo para alguém que transgrediu Yom Kippur. Pergunta Gemara Lamaló, por que não? Mas lá que gondeavad beleila, o mait delo atema melech por ele. Mas por que não? Pode ser que Yom Kippur perdoa mesmo quando a pessoa
transgrediu o próprio Yom Kippur. E em qual caso alguém que transgrediu Yom Kippur ele é castigado? Quando ele transgrediu Yom Kippur à noite e não deu tempo de fazer os korbanot de dia. O cara transgrediu Yom Kippur na noite de Yom Kippur, morreu antes do amanhecer, e aí todo o processo, todos os korbanot de Yom Kippur, que são feitos de dia, ele perdeu. Ele não viu esses korbanot sendo feitos, por isso ele não tem perdão, porque ele morreu à noite. Então a prova de Rava para dizer que a Braita é o seguinte, a gente tem que falar um pouco diferente, ela caret de Yemama leitlei. Caret de Yemama, o castigo de alguém que transgrediu o dia de Yom Kippur, não vai ter. Não dia 24 horas, o dia na manhã de Yom Kippur. Alguém que transgrediu na manhã de Yom Kippur, a priori ele não deveria ter careta. A Torá falou que ele tem careta. A Torá falou que quem transgride Yom Kippur tem careta. A priori tanto faz se ele transgrediu à noite ou de manhã. Parece da Torá que se a pessoa transgrediu Yom Kippur de manhã, ele tem careta. Mas se de acordo com o Rebbe, o próprio Yom Kippur perdoa alguém que transgride a ele mesmo, então ele nunca teria careta, porque na hora que ele transgrediu, o próprio Yom Kippur já perdoa ele. Então a gente vê que, de acordo com o Rebbe, tem proibições, que é a transgressão do próprio Yom Kippur, que só tem capará se ele fez chuvá. Fala, por que não? Mas lá que deachal tzavechan que yumait. Inami deachal samuch leshkat achamad e lava shod lechpur ilei. Fala, olha, por que não? Pode ser que o cara comeu Yom Kippur tem que jejuar, certo? Não pode ser que o cara comeu, enquanto ele estava comendo, gasgou e morreu. Ele transgrediu Yom Kippur no último segundinho, no último segundo, perto de Shkat Hamal, ele transgrediu Yom Kippur. Então, tem situações em que ele pode ter transgredido Yom Kippur e morrido antes do Yom Kippur poder perdoar o pecado dele. Então, a prova de Rava para dizer que a Mishnah é Rebbe, que obrigatoriamente, de acordo com o Rebbe, tem que ser que Yom Kippur não perdoa quando a pessoa transgrediu o próprio Yom Kippur. Fato é que temos castigo para alguém transgredir Yom Kippur, e se Yom Kippur perdoa mesmo quando a pessoa transgrediu ele, então não deveria ter castigo para alguém que transgrediu Yom Kippur, porque logo o perdão chega. Isso que Rava quis provar, que isso é obrigatório para Rebbe, fala que não. Talvez, de acordo com o Rebbe, Yom Kippur perdoa mesmo pecados de Yom Kippur. Mesmo alguém que transgrediu Yom Kippur, o Yom Kippur perdoa. Tem casos em que não vai dar tempo. Se ele comeu Yom Kippur, que é proibido comer, engasgou e morreu. Ou se ele transgrediu Yom Kippur no finzinho do Yom Kippur, nesses casos, realmente, Yom Kippur não vai perdoar, porque não teve tempo para perdoar. Nesses casos, a Torá falou que é caret, mas pode ser que alguém que transgrediu Yom Kippur e 5 minutos depois continuou o Yom Kippur normal, pode ser que ele não tem, pode ser que ele tenha perdão pelo próprio Yom Kippur. Então, não obrigatoriamente, a gente tem que explicar a cifra como Rebbe. Por isso a contradição, uma braita que falou que Yom Kippur só perdoa com Tchuvá, e uma que falou que Yom Kippur perdoa mesmo sem Tchuvá, a explicação de Abai, a priori é mais cabível, que é Rabiuda e Rebbe. De acordo com Rabiuda, só tem Tchuvá e Yom Kippur, só tem perdão Yom Kippur se ele fez Tchuvá. De acordo com Rebbe, não. Certo, vamos lá, próxima Mishnah. Deixa eu trazer de novo a Mishnah aqui do lado. Então, está ensinando já o seguinte: Echad Israelim, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashuach. Esses daqui, o perdão deles por todas as outras averot, é através do Seir HaMishtalech. E aí, continua a Mishnah falando o seguinte: Israelim leKohanim leKohen Mashuach. Diferença entre os Israelim e os Kohanim. E ela te dá uma par mechaper ao Kohanim tomado em Dash Kodashav. Que o Damapar, o Korban a vaca que o Kohen Gadol faz de Korban Yom Kippur, isso daqui perdoa o pecado dos Kohanim e do Kohen Mashuach e não o Seir HaMishtalech. Essa é a diferença entre Kohanim e Israel. Agora, a pergunta é a seguinte: Aguf Fakasha, tem uma contradição da própria Mishnah. Por um lado, a Mishnah falou Katani, Echad Israel, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashuach. Por um lado, a Mishnah falou que Israelim, Kohanim e Kohen Mashuach, que é o Kohen nomeado para incentivar o povo antes da guerra, todos eles têm o mesmo tipo de perdão, que é através do Seir HaMishtalech. E logo depois a Mishnah pergunta em onde eles são diferentes, mas você achar que eles são iguais? Eles são iguais ou eles são diferentes? Eles têm o perdão no mesmo Korban ou não? Primeiro, a Mishnah está contraditória.
A maravilha da palavra é o seguinte, a Mishnah quer dizer o seguinte, tanto os israelim, quanto os Kohanim, quanto o Kohen Mashuach, não é o Kohen Gadol, é o Kohen Mashuach Milchama, é o Kohen que foi nomeado para incentivar o povo antes da guerra, todos eles são iguais no quê? Mitkaprim beseira mishtalech beshar averot. Todos eles, o perdão para achar Averot, para todas as Averot, fora Averot ligadas a Tumat Mikdash e Kodashav, todos eles, tanto Israelim quanto Kohanim, o perdão deles é no Seir Amishtalech. Vem Hiluk Benem, não tem diferença entre eles. Eles são exatamente iguais. Com relação a Shara Verot, o perdão é através desse Korban, do Seir Amishtalech. O Ma Benisel, Kohanim, Kohen Mashuach, agora no que eles sim são diferentes? Ela Shapar, Mechaper, Kohanim, Atman, Mikdash, Kodashav, Echulei. No que eles sim são diferentes? Com relação a Tumat Mikdash, Kodashav. Tumat Mikdash, Kodashav dos Kohanim, a Kapará vem através da vaca do Kohen Gadol, do Korban do Kohen Gadol, e de Bnei Israel através do Seir feito dentro do Beit HaMikdash, no Mizbeach e no Kodesh HaKodashim. O Manei, Rabi Udai. E quem é a nossa Mishnah que dividiu dessa forma? A nossa Mishnah é a opinião de Rabi Uda. Detanya vechiper et Mikdash HaKodesh, está escrito no Pasuk, vechiper Mikdash HaKodesh. O Pasuk é o seguinte, vechiper et Mikdash HaKodesh, certo? O Pasuk está falando sobre a capará trazida pelo Seir Amishtalech. Está escrito Vechiperet Mikdash HaKodesh, Vetoel Moed, Veta Mizbeach, Yechaper, Ala Kohanim, Velkoram, Yechaper, certo? Temos 7 partes no Pasuk. Então, a Drashá vem dizer o seguinte, Vechiperet Mikdash HaKodesh, Zelifnai Velifnim, certo? Vechiperet Mikdash HaKodesh vem falar sobre o Korban feito Lifnai Velifnim, o Seir que era feito dentro do Eichal. Etoel Moed, Eichal. Desculpa, ele vem falar que mesmo tumulto, mesmo impurezas dentro do Kodesh Kodashim, esse Korban perdoa. E a segunda parte do Pasuk, mesmo que ele entrou impuro dentro do Eichal, dentro da casa do Beit HaMikdash, o Korban perdoa o pecado. Peraí, só ver se está falando do Seir Amishtalech. Não, deixa eu ver, abrir o Pasuk aqui rapidinho, só para não confundir. É... Certo. Então, realmente, o Corban ele vem perdoar pecados de pureza e impureza que foram feitos lifnai lifnim dentro do Kodesh Kodashim, ou el moed no eichal, mizbeach que mashmao, se alguém se aproximou do mizbeach impuro, esse Corban mechaper, yechaper, a palavra yechaper, elo azarota koanim, certo? Yechaper vem dizer não só na região do mizbeach, também na parte mais externa, na parte das azarot, que mashmao, im akahal elo Israel, yechaper alelevim, certo? Esse passuco ele foi dividido em várias partes para falar que tanto Israel quanto os Levim, todo mundo tem que caparar através desse Korban. O Shvukulah le capará hati mitkaprim beseira mishtalech beshar averod ve Rabiuda. Rabiuda entende desse passuco que o passuco vem conectar todo mundo, certo? Tanto Israel quanto Levim, quanto Kohanim. Kohanim estão inclusos em Levim, certo? Kohanim são parte da tribo de Levi. Esse passuco vem incluir todo mundo, colocar todo mundo junto, ou seja, está todo mundo no mesmo pacote. Em que sentido? Que todo mundo é perdoado pelas outras averot, fora averot de tomar todas as outras averot são perdoadas no Seir Amishtalech. Então, a opinião de Abilda, que tanto Israelim quanto Kohanim, o perdão deles para achar averot é no Seir Amishtalech. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon fala diferente, que Hashem Shedam Seir Ansabefnim, mechaper al Israel v'amdash v'kodashav, kach damapar mechaper al Kohanim, atumar v'amdash v'kodashav. Rabi Shimon fala o seguinte, olha, com relação a Tumat Mikdash Kodashav, a gente encontra que Bnei Israel, o perdão deles é no ser interno, e os Kohanim é na vaca que o Kohen Gadol traz de Korban. Certo? Para não ficar confuso, vamos acertar aqui de novo. Bnei Israel, quando chega em Yom Kippur, que Korban perdoa o quê? Então a gente tem 2 Seirim. O Seir feito dentro do Kodesh HaKodashim perdoa todos os pecados de Tumá e Tará de Bnei Israel. Entrou no Beit HaMikdash também, comeu o Korban impuro, etc. Outras averot é através do Seir Amishtalech. Os Kohanim, Tumat Mikdash e Kodashav, o perdão deles vem da vaca que o Kohen Gadol traz em Yom Kippur.
Outras averot, de acordo com o Rabi Uda, é junto com o Seir HaMishtalech, junto com o Bnei Israel. Ou seja, outras averot, os Kohanim, o perdão deles é junto com o Bnei Israel, de Seir HaMishtalech. Tumat Mikdash HaKodashah é separado. Bnei Israel é do Seir feito dentro do Eichal, e os Kohanim é da vaca do Kohen Gadol que ele traz Yom Kippur. Isso de acordo com o Rabi Uda. E Rabi Shimon fala o seguinte, Rabi Shimon fala... רבי שמעון אומר, כשם שדרסי נשא בפנים מכפר על ישראל עד מקדש וקודשיו, כך גם הפעם מכפר על הכהנים עד מקדש וקודשיו. Rabi Shimon fala, igual a gente encontra que Bnei Israel e os Kohanim são diferentes com relação a tomar Mikdash וקודשיו, que Bnei Israel é através do seir feito dentro do Eichal e os Kohanim é através da vaca, o כשם שווידאו seir המשתלם מכפר על ישראל, בשאר עבירות, כך וידאו של הפעם מכפר על הכהנים בשאר עבירות. Rabi Shimon fala que da mesma maneira que é diferente com relação a tomar Mikdash וקודשיו, que tudo que é ligado a Tumaitará, Bnei Israel eles têm que aparar através do seir feito no Eichal e os Kohanim através da vaca do Yom Kippur, assim também Shar Averot, Bnei Israel a capará deles é através do seir HaMishtalech e os Kohanim a capará deles é através da vaca do Kohen Gadol que ele traz Yom Kippur. Então também é separado nesse sentido, é separado nos dois, certo? Kohanim e Israel tem que aparar em lugares diferentes. Pergunta a Rabi Shimon, na Vadai Yoshvu. Pergunta a Gemara, então, de acordo com o Rabi Shimon, no que Bnei Israel foram conectados, ficaram no mesmo pacote que os Kohanim. Se a capará é totalmente separada, Bnei Israel é através dos dois Seirim, e os Kohanim é através da vaca do Yom Kippur, do Kohen Gadol, no que para Rabi Shimon eles foram conectados? Mayushvu de Bnei Kaparaninhu. Fala Rabi Shimon, olha, eles foram conectados, eles foram comparados só no sentido de que todo mundo tem capará, todo mundo tem perdão. Tanto o Kohanim quanto o Bnei Israel tem perdão para todos os pecados. Mesmo os Kohanim, que a pior função deles é ensinar a Torá, eles também têm perdão por pecados, mas cada um é através de um caminho diferente, cada um é através de um korban diferente. Aí está de Rabi Shimon, qual o motivo de Rabi Shimon? Está escrito no Pasuk, Velakachet Shnei Seirim. Está escrito que o Kohen ele tinha que pegar os dois Seirim juntos, tanto o Seir que era feito dentro do Beit HaMikdash, quanto o Seir que era feito jogado fora, o Seir HaMishtalech. O Pasuk falou que o Kohen tem que pegar os dois juntos. Itker Seir HaMishtalech Leisir HaSabefnim. Vem dizer que os dois são iguais no sentido da capará dele, não só fisicamente tem que pegar os dois juntos, vem dizer que os dois são juntos com relação a capará. Mas se irá saber firme não vai caparar com a anima tomar da chegada chave de bem a sherla ao ser a mistalech não vai caparar com a anima deixar a verot igual o ser feito dentro do Eichal, dentro do Kodesh HaKodashim, ele não perdoa o pecado dos Kohanim ligados a Tumaitará, porque está escrito no Pasuk Asher La, certo? Está escrito no Pasuk que o ser feito dentro do Eichal, dentro do Kodesh HaKodashim, ele vem perdoar o pecado do povo ligado a Tumaitará, os Kohanim vão ter que aparar através da vaca que o Kohen Gadol vai trazer, assim também o Seir HaMishtalech, ele não serve de capará para os Kohanim, serve de capará só para Bnei Israel, os Kohanim vão ter que aparar com a vaca que o Kohen Gadol traz Yom Kippur, certo? Essa é a opinião de Rabi Shimon, completamente separado. Os dois Seirim são para Bnei Israel e a vaca que o Kohen Gadol traz Yom Kippur é para todos os Kohanim. Rabi Uda Marlecha, e Rabi Uda fala, não, isso que os Seirim tem que ser pego juntos, não é para dizer que igual o Seir de dentro do Eichal é só para Bnei Israel e não Kohanim, assim também o Seir HaMishtalech é só para Bnei Israel e não Kohanim. De acordo com Rabi Uda não é isso. De acordo com Rabi Uda, o Seir HaMishtalech perdoa todos os pecados, todas as averot, tanto de Bnei Israel quanto de Kohanim. Então, por que está escrito que tem que pegar os dois juntos? Lá, Hitkush, Sheyush Avim Bemarebe, como Abedamim, Udeata. Então, está escrito que tem que pegar os dois juntos, é só para dizer que os dois Seirim, os dois bodes que eram trazidos no Beit HaMikdash, eles tinham que ser iguais na aparência, na altura, no preço, eles tinham que ser dois Seirim exatamente iguais, certo? É isso que o Passuco veio conectar entre eles. Bom, vamos lá, não sei se vai dar para terminar aqui o nosso pé, mas vamos mais um pouquinho. Pergunta Gumará. Então a gente tem, vamos acertar. A gente foi o seguinte, de acordo com o Rabi Shimon, o seir de dentro serve para tomar no Mikdash HaKodashah de Bnei Israel, o seir de fora para as outras averot de Bnei Israel. De acordo com o Rabi Uda, o seir de dentro serve para tomar no Mikdash HaKodashah só de Bnei Israel, os Kohanim têm que aparar com a vaca que o Kohen Gadol traz, mas o seir HaMishtalech, que é para as outras averot, é tanto de Bnei Israel quanto dos Kohanim.
Pergunta quem falou a seguinte braita? Veshachat et seira chatat asher la'am. Está escrito no Pasuk, certo? Que é feito o seira chatat asher la'am, que é o seir feito dentro. Vem ensinar, Shina Kohanim mitkaprimbo, que os Kohanim não tem que parar com esse seir. Esse seir serve para lecaper somente pecados de Benei Israel, não dos Kohanim. O Bema mitkaprim, então os Kohanim, aonde vem a capará deles? Como os Kohanim tem perdão pelo pecado deles, Beparoshel Aaron, a vaca de Aaron, aqui no caso do Kohen Gadol, isso serve para os Kohanim. Yacholoit kapru Beparoshel Aaron, será que talvez os Kohanim não têm perdão nem na vaca do Kohen Gadol? Talvez os Kohanim não têm perdão nem no ser de Bnei Israel, nem na vaca do Kohen Gadol? Sharei kvar neimar asher lo. Está escrito no Pasuk, asher lo. Certo? Asher lo parece que a vaca do Kohen Gadol serve somente para ele e não para os outros Kohanim. Meata em Laim Kapará. Se for assim, então eles não têm Kapará. Não sei, está escrito Asher Lam, que vem perdoar o pecado do povo. A vaca do Kohen Gadol está escrito Asher Lo, que é o pecado do Kohen Gadol. Então, onde ficam os Kohanim? Que Sheomer Yechaper Kohanim, Matzino Laim Kapará. Mas a gente encontra no Sukim que está escrito que os Kohanim sim tem que parar. Então, onde a gente vai colocar eles? Não dá para colocar com o povo, porque está escrito Asher La'am, parece que é para o povo e não para os Kohanim. E não dá para colocar com o Kohen Gadol, porque está escrito Asher Lo, que parece que é só para ele e não para os Kohanim. Então, onde entra os Kohanim? Bemai mitkaprim, onde vem a capará deles? Mutav shitkapru beparoshel Aaron, sharei utam michalot etzel beito, ve'nitkapru beiseran zabefnim, shelo utam michalot etzel beito. Fala, mas a priori a gente tem que colocar os Kohanim como o Kohen Gadol e não como o Misel. Por quê? Porque o Kohen Gadol, embora está escrito Asher Lo, que parece que a capará é somente para ele, para mais ninguém, está escrito que a capará dele serve para ele, o Livnei Beito, e para todos aqueles da família dele, quer dizer, para a família do Kohen Gadol. Então, quando está escrito Asher Lo, que parece uma limitação, isso foi meio que anulado, porque tem uma extensão que diz que o perdão não é somente para ele, é também para toda a família. Então, da mesma maneira, a gente vai falar que quando está escrito toda a família, é todos os Kohanim. Mas o seir feito dentro, que está escrito que é somente para o povo e não para os Kohanim, não tem nenhuma extensão. Temos só um yut, temos só uma limitação, que esse seir é feito para o povo e mais ninguém. Vem excluir os Kohanim, mas a vaca do Kohen Gadol de Yom Kippur, que está escrito só para ele, mesmo assim, para ele foi dito que também é para a família. Então, se é para a família, a gente pode pôr os Kohanim aqui também. Vem na Shechalomar, esse Bechovet, você não gostar dessa explicação, como vai explicar na continuação, Arei Omer, Beit Aaron Berachot Hashem, está escrito no Pasuk, Beit Aaron Berachot Hashem. Todos os Kohanim são chamados de Beit Aaron. Então, quando está escrito que a vaca de Yom Kippur vem lecaper o livro, então não é só a família, é toda a família dos Kohanim, todos os Kohanim estão inclusos na capará dele, porque a gente vê que todos os Kohanim são chamados de Beit Aaron. Está escrito Beit Aaron Berachot Hashem, Beit Aaron Berachot Hashem, Erei Hashem Berachot Hashem. Mantana, então quem é o Tana dessa braita? Quem é o Tana dessa braita que falou que os Kohanim, o perdão deles é através da vaca do Kohen Gadol Yom Kippur? A maravilha deu que a biuda, a priori essa baita não vai como a biuda, de a biuda, amar Kohanim Meshem Kapará, Besera Mishtaleach. A biuda falou que os Kohanim, Tumat Migdash Vekodashav, com o Kohen Gadol, com a vaca do Kohen Gadol. Outras haverão até com Seira Mishtaleach de Bnei Israel. De acordo com a Biúda, os Kohanim, parte eles são com Kohen Gadol, parte com Bnei Israel. E essa braita a priori falou que os Kohanim, eles estão com Kohen Gadol, diferente, separado de Bnei Israel. Então a priori a nossa braita não era a Biúda. Humana, então quem seria? Ravamar, Rabi Shimon, de Amar, Kohanim, Elam Kapará, Besera Mishtaleach. A priori essa braita segue a opinião de Rabi Shimon, que diz que os Kohanim, eles não vão com Bnei Israel, eles não têm Kapará no Besera Mishtaleach. Os Kohanim têm Kapará no como chama? Os Kohanim têm que parar junto com a Aaron Kohen, com a vaca do Kohen Gadol, e não com Seira Mishtaleach. Então, para essa baita segue Rabi Shimon. A Baia Marafil tem uma Biúda. Fala, mas não, dá para explicar que essa baita também era Biúda. E a baita que parece que disse que os Kohanim, eles têm que parar somente com a vaca do Kohen Gadol, e não com Bnei Israel, ou seja, são totalmente separados. Talvez não. Talvez a baita está falando só sobre a parte de Tumat Migdash Kodashav.
na parte de Tumat Mikdash Kodasham, os Koanim, eles são separados de Bnei Israel. Os Koanim é com Seir, desculpa, Bnei Israel é com Seir, e os Koanim é com a vaca do Kohen Gadol. Mas as outras averot, talvez os Koanim vão junto com Bnei Israel. Certo? Assim a Baia vai explicar. A Baia amara filho tem na Bilda. Aqui que é a Maria. A Breta que diz o seguinte: Meata em capará metumad mikdash kodashav. Talvez os Koanim não tenham capará nenhuma com tumad mikdash kodashav, porque por um lado está escrito no Seir Asher Lam, que é para o povo e não para os Koanim, e a vaca do Kohen Gadol está escrito que é para ele e não para os Koanim. Então talvez os Koanim não tenham perdão para pecado, não tem perdão nenhum Tumat Mikdash Kodashav, Shomer Echaper, a Koanim, Matzino Sheshem Kapará. Mas está escrito que os Koanim sim têm Kapará. Então o que a gente faz com eles? Bechar Averot, a gente encontra que eles sim têm Kapará nas outras Averot. Então onde a gente vai colocar os Koanim? O que Moshe Matzino Sheshem Kapará, Bechar Averot, Kacheshem Kapará, Betumat Mikdash, Vekodashav. Eles têm que ter Kapará nisso também. Bemai Mitkaprim. Então onde a gente vai colocar os Koanim? Motav Shit Kapru, Tarosh Aaron, Sharei Yotam Michalot Zel Beito, Ved Kapru Beisera Nasa Befnim, Sharei Lo Yotam Michalo. É melhor colocar ele com o Kohen Gadol, com Aaron, com o Kohen Gadol, que eles nas outras que com relação a tomar Mikdash Kodashav, eles vão ter perdão junto com o Kohen Gadol e colocar eles com Bnei Israel, porque o Kohen Gadol que estava escrito para ele foi estendido para a casa dele, para a família, e Bnei Israel não foi estendido. Então se eu tenho que colocar os Kohanim em algum lugar para ter perdão com relação a tomar Mikdash Kodashav, pode ser que outras averot junto com todo o Bnei Israel, como falou o Rabi Shimon, como concorda Rabi Uda, mas com relação a Tumat Mikdash Kodashav, eles vão ser com Kohen Gadol. Se você não gostar da minha explicação, que eu te falei, olha, coloca os Kohanim com o Aaron e não com o Bnei Israel. Por quê? Porque o Bnei Israel só tem um miúdo, só tem uma limitação, e o Kohen está escrito o Kohen e a família. Se você não gostar dessa explicação, então todos os Kohanim são chamados de Beit Aaron. Por que eu não gostaria da explicação? E pergunta a olha, talvez está escrito Beitó. Beitó significa a família dele, não todos os Kohanim. Responde a Gemara, Kulam Kruim Beitó, Sheneimar, Beit Aaron Baruch Hashem, Erei Hashem Baruch Hashem. Fala Gemara, olha, não, Beitó é todos os Kohanim estão incluídos em Beitó. Então, quando está escrito Beitó, não vem excluir os Kohanim, vem incluir os Kohanim, certo? Não falta muito para terminar o Pérez, mas vamos parar por aqui. Vamos só resumir o que a gente viu hoje. A gente viu hoje a discussão entre Rabi Uda e Rabi Shimon. De acordo com Rabi Shimon, os Kohanim, a capará deles Yom Kippur é sempre com o Kohen Gadol. E Bnei Israel é separado. Bnei Israel tem dois Seirim, um Seir feito dentro do Kodesh HaKodashim, que vem perdoar pecados ligados a Tumat Mikdash Kodashav, tudo que é ligado a pureza e impureza, e o Seir Mishtoleach, que vem perdoar todos os pecados de outras averot da Torá. E os Kohanim, o perdão para o pecado deles, tanto para coisas ligadas do Maitará, quanto para outras averot, é junto com a vaca que o Kohen Gadol traz em Yom Kippur. Essa é a opinião de Rabi Shimon. De acordo com Rabi Uda, não é exatamente assim. De acordo com Rabi Uda, com relação a Tumat Mikdash Kodashav, realmente eles são separados. Bnei Israel, está escrito Asher La'am, é só para Bnei Israel. Os Kohanim vão entrar com o Kohen Gadol na vaca dele, do Kohen Gadol. Com relação às outras averot, os Kohanim vão ter o perdão junto com o Seir Mishtoleach, separado do Kohen Gadol, certo? Mas ainda vai discutir um pouco o assunto, mas a gente para por aqui. Escolha.